Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do Fêmina, né? Essa é a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema Feminino. A gente começou lá em 2004 e então a gente trabalhou aí essa semana toda, né? Hoje é o nosso último dia aqui no CCBB, a gente começou na terça-feira passada, estamos completando hoje uma semana. Daqui a pouco, né, depois da homenagem, a gente vai ter a nossa sessão de encerramento, premiação, né, da mostra competitiva, das mostras, né, a gente tem uma competitiva internacional, uma nacional. E agora, então, a gente vai fazer a nossa homenagem. Todos os anos, né, desde a primeira edição do festival, a gente faz uma homenagem a um nome, né, uma personalidade feminina do cinema brasileiro, né? Então, a gente já homenageou cineastas, atrizes, produtoras, roteiristas, enfim. E esse ano, então, a gente vai homenagear a Sandra Colucci, né, que é cineasta, professora, né, pesquisadora de cinema. Vou falar algumas coisas aqui sobre a Sandra. Bom, assim, uma das principais características, eu acho que vários textos que eu li sobre ela apontam, né, que ela é uma pessoa muito... que ela transita, né, ela tem essa facilidade de transitar pelos diversos gêneros, diversos formatos cinematográficos. E é um talento que eu acho que nem todas as pessoas têm, né, de ser uma excelente documentarista e também uma excelente diretora de ficção, né? Ela já ganhou prêmios tanto com filmes de documentário quanto com filmes de ficção. Ela já foi premiada em vários festivais internacionais, já foi premiada aqui no Festival do Rio, mas em outros como Leipzig, Locarno, Havana, Roterdã, né? Então ela tem essa facilidade de transitar por diversos gêneros. Ela começou, inclusive, na experimentação, né, com artistas plásticos, com videoartes, já dirigiu diversos curta-metragens e depois ingressou aí na carreira de longas, né. Ela também já trabalhou com televisão, tanto no Brasil, né, como fora do Brasil. Aqui no Brasil, algumas coisas de destaque que ela fez na televisão foram o programa Brasil Legal, né, apresentado pela Regina Casé, e também o programa Esquenta, né, também apresentado pela Regina. Inclusive, um dos primeiros filmes assim, que eu me lembro de ver, né, da Sandra é o Laika, né, que é um curta super, assim, eu acho que muito exibido, foi um curta que teve muito sucesso, também é com a Regina, né. Uma outra coisa que eu acho que é uma característica da Sandra é que ela também ela transita por vários países, né? Ela é professora também, ela já deu aula em algumas universidades, em alguns lugares do mundo, né? Na Europa, na França e nos Estados Unidos. Então eu acho que essa é uma outra característica que a gente pode apontar da Sandra. Eu estava até conversando com ela ali fora, né? Que ela começou um pouco a fazer cinema no momento em que o cinema brasileiro vivia uma grande crise, né? Que foi ali entre os anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. E ela desponta, de uma certa forma, dentro de uma coisa que a gente costuma chamar de retomada do cinema brasileiro, que tem como característica, uma das principais características da retomada, é justamente o cinema autoral feminino, né? Então eu acho que a Sandra ela vem se somar, e o nome dela vem se somar ao nome de outras diretoras que estreiam nesse momento, né? E é um momento justamente de abertura, de uma diversidade, né, que a gente tem no cinema brasileiro, de vários nomes. Muitos diretores estreiam nesse momento, né, fazem seus primeiros longas-metragens nesse momento. Então a gente tem um momento de muita diversidade, uma certa efervescência de gêneros, de formatos, de linguagens, né? Então a Sandra, de uma certa forma, é fruto aí também desse momento de evolução aí do cinema brasileiro, nessa retomada. O primeiro longa-metragem dela é o documentário Um Passaporte Húngaro, que a Sandra é carioca, descendente de húngaros, né? E ela traz uma experiência muito pessoal, né, nesse documentário, que eu acho que também, de uma certa forma, é uma característica do cinema dela, né? Assim, de trazer questões como memória, identidade, essa coisa da relação, né, com o lugar de origem. Eu acho que isso é uma característica que ela vai trazer em outros filmes, né, mas nesse primeiro longa, né, ela traz isso muito fortemente. Depois ela vai fazer o Mutum, né, que é um filme de 2007, que é o primeiro longa dela de ficção, que é baseado num livro, né, do Guimarães Rosa, e é um baita desafio, né, você fazer uma adaptação de Guimarães Rosa para o cinema. Então,
já é um filme que nasce com um enorme desafio, né? E ela foi super bem sucedida. E uma das coisas que são destacadas assim, pelos críticos, enfim, é justamente a forma como ela trabalhou com o elenco infantil do filme, né? De uma forma a fazer com que aquele elenco se sentisse à vontade, né? No set de filmagem. Então eu acho que ela teve essa preocupação. E ela, de uma certa forma, né, o filme ele é um pouco de trazer a aridez, né, do mundo adulto, né, através do olhar da criança. E aí, no segundo longa-metragem dela, o Campo Grande, ela volta a trabalhar, né, com um olhar infantil, né, sobre o mundo. Novamente, ela traz uma curiosidade, né, de que as personagens infantis têm o mesmo nome, né, dos atores. Isso é muito interessante. Justamente essa preocupação dela em deixar esses atores se sentirem à vontade no set de filmagem, né, e deixar os atores se sentirem confortáveis, né. Então, eu acho que é um traço que mostra toda a delicadeza, toda a generosidade, né, da Sandra com o elenco. O filme seguinte é o Três Verões, que é um filme que a gente vai passar aqui hoje, né, na sessão de homenagem. É uma coprodução Brasil-França, né, como outros filmes também que ela produziu. É um filme que foi super premiado em vários festivais, né? Ele passou em Toronto, no Festival do Rio, em Havana, em Málaga, enfim, tantos outros. Novamente ela faz a parceria com a Regina Casé, né, de novo. É um filme que a Sandra ela mostra uma questão que estava acontecendo ali no país, né? Enfim, dos momentos terríveis que a gente vive de corrupção no Brasil, enfim, a partir de um olhar de personagens que normalmente não estão centrais nessas histórias, né? Que é justamente dos trabalhadores domésticos, né? A Regina ele faz uma caseira, governanta, né? E a partir do olhar dela e da família dela que a gente observa como aquela trama se desenrola, né? Então eu acho muito interessante que ela traz esse olhar menos comum, né? Da forma como a gente observa as situações normalmente não são através dessas personagens, né? E ela traz isso nesse filme, né? É muito interessante destacar isso, né? Que é uma protagonista negra, uma protagonista trabalhadora doméstica, né? Uma protagonista, fora daqueles padrões de protagonistas femininas do cinema brasileiro, que normalmente são aquelas mulheres, enfim, eu sempre lembro das comédias brasileiras, né? Que as grandes bilheterias do cinema brasileiro que tem personagens femininas centrais, mulheres, normalmente são as comédias e não são exatamente representações femininas muito diversas, digamos, né? Não representam a pluralidade, né, da mulher brasileira. Eu acho então que a Sandra teve esse cuidado de trazer essa personagem. E aí, em 2021, né, quando a gente está ali no auge da crise, né, da pandemia de Covid-19, a Sandra faz o documentário Voluntário. Eu não sei se fala asterisco, ou número 1864, voluntário, então, número 1864, sobre os voluntários das vacinas de Covid-19. Né? Novamente, eu acho que ela volta aí ao documentário, novamente com esse olhar atento e rápido, né, de representar o que está acontecendo ali naquele momento, uma coisa que também vai se repetir no filme seguinte dela, que é O Céu da Pátria Nesse Instante. Eu acho que são dois filmes em que ela mostra o talento mesmo de documentarista, né, que é aquela perspicácia, né, de representar algo que está acontecendo ali na hora, naquele momento, enfim, de representar uma coisa que eu acho que tanto a nossa geração quanto outras gerações, os filmes, né, o cinema tem essa característica de ser uma arte que vai ficar, né, para a posteridade. Então, eu acho que outras gerações vão poder recorrer a esses filmes como documentos mesmo, né, históricos, como documentos, enfim, sociológicos, como um registro, né, do que estava acontecendo nesses dois momentos, um mundial, né, no caso da pandemia de Covid, e o outro específico ali do momento brasileiro. Queria te chamar agora, por favor. Você gosta de flores. Ah, lindas! Muito obrigada. Imagina.
Isso aqui é uma placa que a gente... O Fêmina, Festival Internacional de Cinema Feminino, presta homenagem à cineasta Sandra Kogut por sua atuação de destaque como diretora e seu talento para transitar entre diversos gêneros e formatos. Seu olhar atento às questões contemporâneas contribui para o uso do cinema como importante documento histórico para a reflexão e compreensão da sociedade brasileira. Ai, nossa, obrigada. Obrigada. Gente, um presente. Abre depois? Pode abrir, você que sabe. Presente. Ai, que lindo. Lindo, gente. Tudo lindo. Bom, fica à vontade. Pode falar. Eu vou agradecer, né? Deixa eu perguntar se Marcela, gerente de programação do CCBB, você gostaria de falar Mais alguma presente. coisa? Mais brevemente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu não vou me alongar muito, porque a Paula já falou bastante, já fez uma apresentação maravilhosa aqui. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Sandra, a Paula, Eduardo. Também trouxemos uma lembrança para a Sandra. É uma honra você estar aqui, a gente receber você por aqui. E seja sempre bem-vindo, vocês também, todos muito bem-vindos. Muito obrigada, prazer. Obrigada, Marcela. Bom, estou saindo daqui de mãos cheias, né? Gente, que... Bom, obrigada. Eu nem sei como agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a vocês. Eu também quero agradecer, tem meus pais na plateia e meu marido. E eles, não pode ter homenagem a mim sem homenagear eles, porque eles que me apoiam, me aguentam, me garantem que um dia aquilo vai dar certo, quando eu estou desesperada. Então... Mas eu também quero te agradecer muito, Paula. Eu adorei essa apresentação que você fez, assim, achei muito do coração, muito completa, muito bacana. É engraçado você sentar e ficar ouvindo a sua história como se fosse outra pessoa, né? E quando a Paula me procurou falando que queria fazer essa homenagem, eu falei, nossa. E também acho parabéns pelo festival, porque a gente estava conversando ali fora rapidamente e quando eu comecei no cinema, o cinema era um clube fechado e era um clube do Bolinha. E isso, claro que ainda vai mudar muito mais, é claro que ainda tem um caminho pela frente, mas já mudou muito, né? Mas vocês fazerem um festival que celebra isso é muito bacana, imagino que seja um grande trabalho, esforço. Então, muito obrigada, estou muito honrada, muito feliz mesmo de estar aqui, sendo homenageada. Obrigada. Três Verões, também estou muito feliz de mostrar esse filme, porque foi um filme que ia ser lançado nos cinemas no Brasil em março de 2020. Olha só, gente. No dia 19 de março de 2020. No dia 13, acho que dia 13 ou 12, enfim. Não, acho que... Enfim, no dia 11 foi declarada a pandemia. No dia 13 a gente cancelou tudo. Então, realmente foi um timing assim, inacreditável. Acabou que esse filme, que ia ser lançado em muitos cinemas e estava assim, com um desenho de lançamento muito grande e tal, ficou meses a gente tentando fazer aquilo e ele levou a pandemia, virou um caso até, eu acho. Um dia, quando estudarem essa época, como é que foi com os filmes e tal, acho que esse é um bom caso, assim, um exemplo. Mas significa que muita gente acabou não conseguindo ver. Apesar de que quando ele passou, um dia ele passou na TV aberta, eu nem sabia que isso ia acontecer, e teve um pico de audiência, assim, porque, enfim, o filme, ele foi um filme que, bom, 3 verões, como o nome já diz, se passa ao longo de 3 verões consecutivos, e os anos são
2015, 2016 e 2017. Sempre na última semana do ano, aquela semana totalmente atípica que é entre o Natal e o Ano Novo. E se passa numa casa de veraneio, de uma família, e aí vocês vão entender. Mas a pergunta que eu me fazia, que me levou a querer fazer esse filme, que foi um filme que a gente fez assim, bem rápido, e com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo tempo, mas com uma vontade coletiva enorme, assim, de uma energia maravilhosa no fazer do filme. A pergunta que eu me fazia era a seguinte: o que acontece com as pessoas que orbitam em volta dos ricos e poderosos? Porque era um momento que a gente estava vendo muita gente ser presa, tinha 1000 escândalos, né? Tinha a questão da corrupção assim, aparecendo com muita força. E eu me perguntava assim, mas e as pessoas que estão em volta? O que acontece com essas pessoas? Porque a gente também nunca via isso, né? Então, isso foi assim o que me deu vontade de fazer o filme. E depois, ao longo do filme, escrevendo o roteiro, a pergunta era: o que acontece quando aquelas pessoas que estão em volta, que nunca vêm para o centro, que a gente nunca presta atenção nelas, que estão lá no fundo, quando eles vêm para o centro do quadro e eles tomam conta, o que acontece? Então, isso é o que me levou a fazer esse filme. Então, acho que é isso, né? Eu desejo a vocês uma boa sessão. Agradeço de novo a presença, a homenagem, os presentes e tudo. Obrigada. Obrigada. A minha irmã está dizendo aqui que o filme Campo Grande foi feito por você e ela gostou muito. Quer falar? Não, obrigada. Tá tímida. Eu gostei muito assistindo na TV aberta. Campo Grande. Campo Grande. Fiquei assim muito emocionada. Você quer falar? Quer que eu fale mais um pouco? Pode ser. Você quer falar sobre Campo Grande? Se você quiser falar. Eu imagino que você tenha sido Mutum e o Campo Grande, mas o Mutum, principalmente, eu fico curiosa com essa relação do livro, né? Assim, uma coisa que sempre me angustia muito quando eu vejo adaptações. Eu imagino que seja dificílimo fazer adaptação de livros, ainda mais livros de escritores tão consagrados, enfim. Como foi fazer essa adaptação para o Mutum? Teve uma perspectiva sua, do que você pegou do filme? Como foi isso? Então, gente, tem um pouco de paciência, que ainda não é o 3 de verões. O Mutum, o livro Miguelim, do Guimarães Rosa, eu li, sei lá, quando eu tinha 20 anos. E imediatamente achei, nossa, que daria um filme, porque era uma visão muito sensorial do mundo, assim, uma experiência do mundo infantil, onde tudo era sensação, e o cinema é muito bom. É uma ferramenta muito boa para transmitir isso. Só que aí eu pensei assim, gente, Guimarães Rosa vai ser meu primeiro filme. Como é que eu vou começar com Guimarães Rosa? É impossível. Tá? E tentei esquecer essa ideia. Fiz um passaporte húngaro, fui fazendo outras coisas. Só que aquilo não me largava. E um filme... É tanta coisa que você põe no filme, é tanta coisa da sua vida, do seu tempo, que você tem que estar com uma febre, assim, uma paixão, uma vontade muito forte de fazer, a ponto de ficar muito infeliz se você não fizer. E aí um dia eu falei, eu vou tentar, eu vou me lançar e tal. E eu acho que eu consegui também porque uma certa ingenuidade juvenil, porque eu não conhecia as histórias, como tinha sido, pessoas tinham tentado, eu nunca tinha conseguido os direitos, eu não sabia de nada disso, isso me protegeu. E eu falei para a Ana Luísa Martins Costa, que fez o roteiro e a pesquisa junto comigo, e que era uma pessoa que tinha estudado a obra do Guimarães Rosa, que ela conhecia profundamente. Eu falei, Ana, eu quero fazer esse roteiro sem abrir o livro, porque o que eu lembro é o que está me fazendo fazer esse filme. E isso é muito frágil, é precioso. Depois a gente vai ser assim, atropelado pelo livro. Então, foi preciso inventar um jeito
de fazer aquilo e de se sentir à vontade com um mito como Guimarães Rosa para poder fazer aquele filme. Então fizemos isso, a gente só foi ao livro num segundo momento, a gente ficou um tempão trabalhando, falando, tem aquele pedaço, nossa, aquela hora que ele fala isso e tal. E depois eu quis fazer a mesma coisa com as pessoas que iam trabalhar no filme. Então eu não falei para ninguém que era Guimarães Rosa, era um segredo. As poucas pessoas que sabiam... Não assustar, né? Porque senão a pessoa fala, nossa, e agora, sabe? Então era um segredo, ninguém sabia. E também os protagonistas eram crianças, então, e ninguém leu o roteiro. E as pessoas... A gente inventou um jeito de fazer esse filme que... primeiro, meses de imersão, trabalhando nas emoções, nas relações, para só ir para o texto num outro momento, quando as relações já estavam criadas, quando eles já tinham morado juntos, já eram uma família, estava tudo muito construído, muito trabalhado, aí sim. Aí o texto chegou, mas ninguém decorou, assim, veio muito de dentro. E teve situações do tipo, às vezes alguém falava alguma coisa numa cena que não estava no roteiro e estava no livro. Falava, nossa, olha isso. Então a gente está mesmo dialogando com Guimarães Rosa, né? E é isso. E aí depois a própria família achou o filme lindo, deu tudo certo e tal, mas foram meses de muita incerteza, muita expectativa, mas um trabalho que me deixa muito feliz e até hoje eu falo com eles. Hoje eles são adultos. Você vê que delicadeza, né? Quando a gente falou na apresentação, cuidado dela, né, com os atores. Eu nem sabia dessa história, mas que ela ainda fala com eles até hoje, né? Mas isso, normalmente o cinema ele é tão rápido, né? A gente filma, tudo vale dinheiro, né? O tempo vale dinheiro, as diárias de câmera, diárias disso, diárias aquilo, a gente sempre pensa nisso na produção. E você teve todo esse cuidado de imersão dos atores, enfim, né? Que delicadeza, realmente, parabéns. Parabéns. Quanto mais eu conheço a Sandra, mais gosto. Esse negócio do cinema ser caro, e é mesmo, eu sempre pensava assim, vamos fazer menor, porque o que é caro é a estrutura. Se formos uma equipe menor, a gente vai ter mais tempo, trocar gente por tempo, né? E esse filme Mutum, eu acho que como eu entrei no cinema pela janela um pouco, porque eu vinha de outra coisa, eu vinha das artes plásticas, depois do documentário. Então eu não estava assim, com todas as regras. Eu fui fazendo o que eu achava que era necessário para esse filme. E isso me ensinou que cada filme tem um jeito de ser feito que é daquele filme. E às vezes só daquele. Então a gente foi meio inventando um jeito de fazer que permitia aquilo acontecer. Então eu não queria ator mirim, eu fui 1 ano e meio viajando, encontrei mais de 1000 meninos, fiz oficinas, enfim, fizemos isso tudo, mas fazia com uma coisa pequenininha. E aí eu, a Ana e meu filho, que era bebê, viajando. Aí as pessoas me viam chegar assim, quase uma extraterrestre, mas tinha um bebezinho. Aí as mães das crianças falavam, bom, mas ela é mãe, né? Acho que posso confiar. E aí foi indo assim, fomos inventando. Sandra, eu te agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. Parabéns pela sua carreira, por tudo. Então é isso, gente. Vamos ver agora um dos sucessos dela, o Três Verões. Tá? E estão todos convidados para a nossa premiação logo depois da homenagem. Tá bom? Obrigada. Não acreditando que esse homem veio parar aqui. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Ele mesmo. Quem? A Cida trabalhou pra ele, você não conhece? Eu não. Elísio. Abre logo essa porta pra esse homem, pessoa deve ter trauma de portão fechado. Parece que outro dia deu uma confusão aí, cara. O polícia e tudo, sabia? Atrás dele? Atrás dele, porque ele tava na cozinha e acharam que ele tinha fugido. O negócio não pegava sinal na cozinha. Ué, é que nem celular?
Eu, hein? Que troço atrasado. Uns homens ricos desses podiam inventar umas coisas melhorzinhas pra aprender. Eles mesmos. A si mesmos, eles próprios. Mandar, cadê os roupões? Roupões? Tá querendo impressionar, né? Me dá um roupão, vai. Por favor. Aí, tá molhando minha casa todinha. Desculpa. Sua mãe tá querendo você lá na sala, hein? Vai lá, minha filha. É gostoso. Love, prova, vai gostar.